Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu falo que a gente tem que ter muito temor para poder subir aqui. E ao mesmo tempo eu fico muito feliz de poder ver a casa cheia. Aos poucos a gente está reconstruindo também as rotinas, voltando aos cultos presenciais. E eu fico olhando, quando eu estava observando sobre esse tema de reconstruir, eu falei, gente, realmente tem tudo a ver. Quanto tempo a gente tem passado durante esses 5 meses reconstruindo? Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja com os filhos, seja nas relações, nas amizades. Ninguém ficou ileso a essa pandemia. Todo mundo está tendo que reconstruir algo em todas as áreas. E eu vejo assim o quanto que isso é algo que Deus quer para nós. Se Ele está permitindo todas essas coisas acontecerem, é porque, de fato, há algo que nós precisamos reconstruir nas nossas vidas. E essa é a 3ª semana que nós estamos falando sobre isso. A gente falou um pouquinho na primeira semana sobre aquilo que nós temos que nos preparar para o novo de Deus, e deixando as coisas que para trás ficaram, e agora avançando para aquilo que Deus tem para nós, porque eu vejo que muitas pessoas só ficam lembrando daquilo que estavam vivendo antes da pandemia e não aproveitam o momento de hoje para experimentar, de fato, aquilo que Deus quer trabalhar nas nossas vidas hoje. E aí depois, na última semana, a gente falou um pouco sobre a reconstrução do nosso relacionamento com Deus. E hoje eu quero trazer para vocês o tema que é reconstruir tudo o que Deus tem para nós. E eu creio que vocês vão sair daqui entendendo que Deus quer reconstruir tudo na vida de vocês, amém? Não é em partes. Às vezes a gente acha que com um relacionamento com Deus, Deus quer reconstruir apenas em uma área determinada. Não, mas o nosso Deus é um Deus que faz algo novo todos os dias nas nossas vidas. E Ele tem muita coisa para poder trabalhar conosco. E quando a gente propôs esse tema, né? Eu fico vendo o quanto que uma vida, que é a vida de Noé, que é o tema que eu quero trazer para vocês hoje, apesar de ser muito conhecido por todos, mas ele teve a vida reconstruída de fato. Como vocês sabem, o texto ali em Gênesis 6, se vocês quiserem abrir comigo, Gênesis 6, 5 fala o seguinte: Deus observou o quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e os seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. E isso lhe causou imensa tristeza. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça, em outras versões, favor aos olhos do Senhor. E Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e se encheu de grande violência. E viu Deus a terra, que toda a carne havia corrompido sobre o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira. E aí ele começou todas as instruções. Irmãos, hoje eu quero falar aqui com vocês, porque Noé era um cara que estava com 500 anos de idade, quando Deus chegou para ele e falou assim: eu vou destruir a terra. Porque eu olho para a terra, eu olho para a humanidade e não vejo pessoas boas, não vejo pessoas justas. E Deus, quando olhou para isso tudo, fala aqui na Bíblia, tem um trecho que fala que ele se encheu de tristeza no coração dele. E eu fico imaginando, eu gosto muito de imaginar e falar assim: Deus, o que o Senhor está sentindo agora no seu coração? Diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, nesses últimos tempos, o que tem queimado no seu coração? Será que o Senhor tem alegria? Será que o Senhor tem olhado para nós? Será que o Senhor tem olhado para a humanidade e visto um povo justo? Um povo reto, íntegro? O que passa no seu coração quando o Senhor olha para nós? E naquela época, o coração de Deus se encheu de tristeza. E aí, Deus falou para Noé, Noé, faça uma arca para nós, muito grande. E Noé não era
Ele não tinha especialidade em construir barcos, navios, nem nada do tipo, gente. Mas mesmo assim, Noé gastou mais de 100 anos construindo uma arca. Mais de 100 anos indo numa palavra que Deus tinha dado para ele. E sem duvidar, obedecendo fielmente. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui para nós. Quantas vezes Deus já nos deu uma palavra? E passou 1 mês, 2 meses, a gente não viu muita coisa acontecendo e a gente já quer desanimar. Noé passou mais de 100 anos, pautado numa palavra que o Senhor deu. Mesmo, eu fico imaginando, as pessoas da época deviam criticar Noé demais. Deviam falar assim, como assim você está louco? Vai vir um dilúvio. Na terra não chovia, gente. Naquela época, que molhava era o orvalho do Senhor. Deus mantinha o orvalho na terra que umedecia as plantas. Não havia caído chuva, dilúvio até então. As pessoas falavam assim, você está louco? E quantas vezes Deus nos coloca um propósito, um objetivo, nos dá uma visão, nos dá uma direção que parece loucura para a humanidade. Mas mesmo assim a gente tem que perseverar. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu na minha e na sua vida, ele é fiel para cumprir, apesar das circunstâncias. Apesar dos tempos em que estamos vivendo. Se Deus tem uma palavra para a sua vida, na sua vida profissional, mesmo que a gente esteja em pandemia, onde o nível de desemprego é altíssimo, onde nada está favorável, o Senhor é capaz de prosperar a sua vida. Porque isso é uma palavra que veio do Senhor. Para Ele não há impossíveis. E você sabe qual que é o problema que eu fico vendo? Ainda mais eu que lido muito com adolescentes, que a gente tenta colocar limites naquilo que é o poder de Deus. Só que nosso Deus não é um Deus de limites. O nosso Deus, Ele é ilimitado. E tudo aquilo que a gente possa pedir, sonhar ou imaginar, Ele faz além. Ele faz além. Então não é uma pandemia que vai nos paralisar. Quantas pessoas estão paralisadas? Eu vejo pessoas que estão paralisadas. Ficou paralisado 1 mês, 2 meses, sem entender o que estava acontecendo, mas nós estamos indo para o 6º mês. E a gente tem que continuar a vida, a gente tem sim que ficar resguardado, a gente não pode ter o contato mais físico, mas isso é apenas para nos lembrar daquilo que a gente precisa reconstruir, que são as relações verdadeiras. Quantas vezes a gente estava se relacionando e mesmo assim a gente não dava valor. A gente abraçava e não era abraços de verdade. A gente se cumprimentava e era aquela coisa falsa. Hoje em dia, isso é luxo, isso é privilégio, isso é para os íntimos. Olha quanta coisa que Deus está reconstruindo nas nossas vidas. Olha quanta coisa que Deus quer trabalhar conosco. Mas mesmo assim, tem muita gente paralisada, sem entender aquilo que Deus quer falar conosco durante esse tempo. E aqui conta que Deus, quando olhou para toda a humanidade, viu que ela realmente era má. Ela viu que Deus viu que Noé era um homem íntegro, justo e que caminhava com Ele. E que tinha uma relação com Ele. E, gente, eu quero agora começar a discorrer e trazer para nós essa reflexão do que é ser íntegro, justo e que quer ter, de fato, um relacionamento com Deus. Eu falo que não é fácil. Primeiro ponto, se alguém falou para vocês que você viver o Evangelho verdadeiramente é fácil, eu falo para vocês que não é. Porque quando você conhece, de fato, o Evangelho, você percebe que tudo aquilo que a gente podia fazer, Deus já fez. Que é entregar o seu Filho como sacrifício vivo por nós. E não há nada que eu e você faça para merecer mais ou merecer menos esse amor que já nos foi concedido. Não tem nada que eu e você possamos fazer para poder merecer esse amor, porque isso é a graça de Deus. E a graça é um amor imerecido. A gente não merecia. Nós éramos igual o povo daquela época, maus, corruptos, tinha muita violência, e isso faz parte da nossa natureza, mas mesmo assim Deus enviou o seu Filho, para que hoje a gente pudesse ter o quê? A liberdade e o livre-arbítrio de poder falar assim, eu quero seguir o caminho e o propósito que Deus escolheu para a minha vida. E gente, não é realmente fácil, não é fácil você viver uma vida de integridade. Quando a gente pensa sobre integridade, a gente pensa, o que é ser íntegro? Ser íntegro é ser reto, ser completo. Será que a gente tem sido íntegro? Será que nas nossas atitudes a gente tem revelado integridade, a gente tem revelado verdade?
Gente, integridade vai em todos os aspectos. Primeiro ponto, não existe integridade se a gente não for cheio do Espírito Santo. Não tem como a gente ser completo se o Espírito Santo não habitar em nós e não trabalhar nos nossos corações todos os dias. Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. É a nossa natureza que é pecaminosa, a nossa natureza que é difícil. E quando a gente vê, a gente já está fazendo coisas ruins, mesmo sem ser a nossa intenção. Mas, gente, Deus tem nos chamado para viver uma vida de integridade. Deus tem nos chamado a poder, de fato, revelar o que é ser íntegro no nosso trabalho. Quantas oportunidades surgem por aí, principalmente em momentos igual esse, onde a gente pode sonegar impostos, onde a gente pode fazer o jeitinho brasileiro. Quantas oportunidades muitos casais estão tendo, porque durante a pandemia estão convivendo mais, as relações estão sendo mais apuradas. E muitas oportunidades têm sido criadas. Será que você tem sido íntegro e fiel ao relacionamento que você se comprometeu? A aliança que você se comprometeu? É sobre viver uma vida com integridade, não uma vida de máscaras. Porque a gente pode mascarar tudo para todo mundo e parecer que está tudo certo. Mas Deus conhece o nosso coração. Ele vê como nós somos. E não tem como a gente revelar Cristo se a gente não viver uma vida com integridade. Noé, ele também era justo. E aí eu te pergunto, será que nós temos buscado exercer a justiça do reino de Deus? Porque a justiça do reino de Deus, ela é diferente da justiça apenas do mundo. A justiça do reino de Deus é aquela onde fala que se uma pessoa te der um tapa na sua face, você faz o quê? Você oferece a outra. Se uma pessoa te trai, além de você perdoar, você ainda estende a mão. Você perdoa. Você não se vinga, você não faz as mesmas coisas. Será que de fato a gente tem exercido esse reino de justiça, paz e alegria no Espírito? Meus irmãos, não tem como a gente viver um reino de justiça. Não tem como a gente revelar a justiça se a gente não tem o Espírito Santo dentro de nós e se a gente não busca todos os dias para o Espírito Santo trabalhar nas nossas fraquezas. Porque a gente não sabe. Por nós, a gente não quer exercer justiça. Quando uma pessoa nos faz mal, a gente quer pagar com o mal também. Mas Deus não nos chama para viver a justiça do mundo. Deus nos chama para exercer a justiça do reino dele. É para isso que nós fomos chamados. A justiça do reino não tem favoritismo. Não tem um queridinho a mais, um queridinho a menos. É a equidade. É a gente poder tratar de igual para igual, independente de classe social, independente daquilo que a gente vai ter em troca. Nem sempre é fácil a gente revelar a justiça do reino de Deus nos dias de hoje. E eu sei, gente, que a gente está vivendo um tempo que é difícil. Eu sei que para muitos de vocês podem falar assim, nossa, Esther, mas é difícil, você não conhece a minha realidade, você não conhece a minha casa, você não conhece as lutas que eu estou vivendo. Mas eu posso falar uma coisa para vocês, apesar de eu não conhecer aquilo que você está passando, tem um Deus que conhece tudo aquilo que você está passando. E Ele diz para nós essa noite que há esperança, que Ele está reconstruindo os muros dos nossos corações. Ele está reconstruindo tudo o que acontece na nossa vida. Porque Ele quer que a gente revele um reino de justiça, paz e alegria. Amém? Tem alguém aqui comigo? Amém. E Noé andava em comunhão com Deus. E aqui, gente, eu quero gastar um tempinho para falar com vocês sobre umas coisas. Eu trabalho muito com adolescente, com jovens. E eu amo, apesar de muita gente falar assim, meu Deus do céu, como que você dá conta? Eu sou apaixonada. Porque os jovens, a maioria deles, apesar de não ter a certa maturidade, mas eles são verdadeiros. Eles são muito espontâneos, muito verdadeiros. E eu quero falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas é só de ouvir falar? Quantas pessoas acham que estão caminhando com Deus, apenas vindo de culto em culto, assistindo live em live, ou na hora de dormir, falar, Deus, muito obrigada pelo que eu tenho, por mais um dia, amém.
e acha que é só isso. Amém por isso também. Isso também faz parte. Mas um relacionamento com Deus é muito além disso. Um relacionamento com Deus se trata de você andar e caminhar com Ele todos os dias. Um relacionamento com Deus é sobre quando você não está pensando em nada, você está pensando nele. É quando tudo que você faz para revelar Ele. E Deus quer ter um relacionamento com a gente íntimo. Não um relacionamento de simplesmente, Senhor, muito obrigado, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas é um relacionamento onde você rasga seu coração. Qual foi a última vez que você rasgou seu coração para o Senhor? Que você chorou na presença dEle? Aonde você não fica com máscaras, aonde você fala assim, Senhor, realmente eu estou aqui. Porque eu preciso do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero te sentir. Eu estou aqui porque eu quero desse amor. Senhor, me coloca no seu colo. Quantas vezes a gente fica se privando, é aquilo que o Adriano estava ministrando aqui, parece que a gente tem medo de se achegar na presença do Senhor. E Deus, Ele já conhece você. Ele já conhece todos os nossos defeitos. Ele conhece os meus defeitos. Mas Deus, Ele se alegra ao ver um coração contrito e verdadeiro. Um coração que se coloca na presença dEle e fala, Senhor, eu erro mesmo, mas me perdoe, me ajuda a prosseguir todos os dias. Me ajuda, trabalha no meu íntimo, trabalha no meu coração. Me ajuda a entender o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Qual foi a última vez que você verdadeiramente colocou à disposição e falou assim, Senhor, antes de eu começar um novo negócio agora no meio da pandemia, me revela se é isso que o Senhor tem para mim mesmo. A gente sai tomando muitas atitudes, sem perguntar primeiro para Deus se é aquilo que Ele sonhou para nós. E aí depois, vamos torcer para que tudo dê certo, mas caso não dê certo, a gente ainda fala que, ainda tenta colocar a culpa nele, porque Ele não abençoou o suficiente, ou porque Ele não te enxergou. E não tem nada a ver com isso. E mesmo assim o Senhor é bondoso, misericordioso, e estende a bondade dEle sobre as nossas vidas todos os dias. É sobre, gente, ter um relacionamento de verdade, não de mentirinha. É sobre um relacionamento perto. Não tem como você conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida se você não lê a palavra de Deus. Não tem como você ter uma rotina de oração se você não conhece aquilo que são as palavras. Gente, Salmos, ele está repleto de todos os tipos de oração. Orações de adoração, oração de intimidade, oração de confissão, de arrependimento. Você quer saber, quer ter um relacionamento maior com Deus? Lê a palavra. Eu sei que não é fácil, mas comece de 5 em 5 minutos. Que seja 5 minutos por dia. E eu lembro de uma história que eu ri bastante esses dias. Eu estava vendo um vídeo que estava contando que tinha uma igreja que ficava aberta o dia inteiro. É tipo aqui se você passar, gente, a igreja não funciona só no domingo não, tá? Né, Lúcia? A igreja está sempre aberta aqui. E aí, tinha um senhorzinho que vinha todo dia, meio-dia, na igreja. Ficava 5 minutinhos e saía. 5 minutinhos e saía. E todo mundo ficava assim, gente, o que ele faz aqui todos os dias 5 minutinhos? E aí, estava contando na história que aí esse senhor se acidentou, foi parar no hospital. E lá no hospital, ninguém foi visitar ele. Mas todos os dias ele ajudava as pessoas, orava com as pessoas. E aí um dia uma pessoa falou assim, gente, o senhorzinho não está vindo aqui na igreja. O que aconteceu? Foi procurar saber o que aconteceu com ele. E aí descobriu que ele estava no hospital e um pastor foi lá visitar ele. E aí, quando ele chegou lá no local onde ele deveria estar, né, na cama dele, ele estava orando com as pessoas. E aí perguntaram para ele, mas você está aqui, você está orando para as pessoas, você devia estar se cuidando. Ele falou assim, não, eu não preciso. Porque todo dia, meio-dia, vem o Senhor me visitar 5 minutinhos. E Ele derrama sobre mim toda a cura que eu preciso. E agora eu vou curar as outras pessoas. É sobre 5 minutinhos. É 5 minutinhos, mas são todos os dias. É 5 minutinhos você indo para o seu trabalho. São 5 minutos que você gasta na hora do almoço, conversando com Ele, agradecendo pela provisão que Ele deu na sua vida. São 5 minutos que você gasta durante o seu trabalho, quando um problema acontece, que você pede a sabedoria, o discernimento de Deus para que você não faça as coisas erradas. São 5 minutos que você gasta para agradecer a Deus, a família que você tem.
Mesmo que ela não seja perfeita, mesmo que você não tenha o marido ou a esposa perfeita, ou os filhos que são perfeitos, mas são 5 minutos que você gasta todos os dias na presença do Pai, e você pode ter certeza que Ele vai te visitar todos os dias. É sobre você ter um relacionamento de verdade. É sobre você poder falar: Pai, realmente, é difícil, mas eu estou aqui. É difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo todos os dias e que o Senhor supre todas as coisas. E eu quero falar para vocês, às vezes vocês podem pensar assim: Noé era um cara justo, era a única pessoa justa naquela época. Mas mesmo assim, Deus não livrou ele do dilúvio. Mas Ele deu todas as orientações que Noé precisava para que ele pudesse passar por esse dilúvio. Não só ele, mas todos os animais, toda a criação que Ele colocou dentro da arca. E ter o suprimento durante todo esse tempo. Deus, às vezes, não vai te livrar da doença. Às vezes Deus não vai livrar algum ente querido seu de que algo ruim aconteça. Mas Ele vai te dar todo o suprimento para que você passe por isso, para que você consiga prosseguir. Porque tudo se trata do cuidado dele, ele é específico. Quando Deus foi falar para Noé como que deveria ser a arca, Ele falou até o tamanho, o comprimento, a altura, a quantidade de patamares. E assim Ele faz nas nossas vidas. Ele nos supre em tudo. O nosso Deus é um Deus de detalhe. O nosso Deus é um Deus que tipo assim, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Às vezes, quando eu estou indo, gente, para o trabalho, e aí eu falo assim: meu Deus, estou atrasada. Não vou achar vaga. E agora, aí eu falo assim: Deus, em nome de Jesus, eu preciso achar uma vaga. Gente, eu falo para vocês, Deus me surpreende nos detalhes. Às vezes, uma vaga que eu tenho no dia, que eu conversei com o Senhor me deu uma vaga no melhor lugar que tinha. Eu falo assim: tá vendo a fidelidade de Deus? É nas pequenas coisas, é nos detalhes. Não é simplesmente nas grandes, é em todas as coisas. E Ele quer nos convidar para um relacionamento nesse nível. Ele quer nos convidar para que a gente possa mergulhar em águas mais profundas. E às vezes, gente, a gente está se preocupando com tantas coisas. São tantas coisas que têm afligido nosso coração. São tantas incertezas que a gente está passando. Às vezes tem alguém de vocês aqui que não sabe como que vocês vão ter o que comer na próxima semana. Ou estão preocupados se vocês vão conseguir um emprego. Mas eu quero te falar, a gente não tem que se preocupar com essas coisas, porque o nosso Deus é o Deus que supre tudo. O nosso Deus é o Deus que te sustenta. Porque o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou o que bebemos, mas uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? E eu quero falar para vocês agora, a gente já está quase encaminhando para o final, que Deus, na hora que Ele estava lá no dilúvio, teve a arca, Noé estava lá dentro, Deus separou a família de Noé. Por Noé ser justo, a bênção e o cuidado do Senhor se estendeu sobre a família dele. E eles estavam lá, foram 40 dias, vocês conhecem a história, 40 dias e 40 noites de muita chuva. Depois de 120 dias as águas foram abaixando, a arca se encostou numa montanha, e aí eles desceram ali. E aí na Bíblia relata um ato que eu achei maravilhoso. Na hora que Noé desceu, ele fez um altar e consagrou o Senhor, por gratidão por aquilo que Deus fez na vida dele. Quantas vezes a gente só lembra de Deus nos momentos ruins, mas a gente não lembra quando a gente chega na terra prometida? Às vezes muitos de nós, durante essa pandemia, conquistaram coisas que eram impossíveis para a realidade e aos olhos humanos. Mas será que a gente tem lembrado de agradecer ao Senhor por aquilo que Ele está fazendo? E aí conta que ele desceu de lá. E aí Deus falou para ele, porque ele se alegrou no coração, Deus falou assim para ele, que ele não jamais iria condenar e destruir toda a humanidade, toda a criação. E que ele estaria fazendo ali um sinal, que é o arco-íris, para que todas as vezes, depois que passasse uma tempestade, a gente pudesse olhar para os céus e ver que o arco-íris é o símbolo da aliança que ele fez com o povo, que ele jamais iria destruir. E eu quero falar isso para vocês, se a equipe de louvor quiser ir subindo, para a gente já ir encerrando. Há uma aliança que Deus fez com o povo.
Desde o tempo de Noé, o tempo de Abraão, até que quando Jesus veio trazer essa aliança, que é uma aliança com o seu povo. Deus quer cuidar daqueles que são verdadeiramente justos, aqueles que o amam, aqueles que o procuram. Todas as vezes que você bater para Deus, bate na porta, Ele vai abrir. Se você falar assim, se você pedir para Deus algo, se for da vontade dEle, Ele vai conceder, porque Deus é um Deus Pai. Nós não temos apenas um relacionamento com Deus na distância, porque tudo aquilo que nos separava da presença dEle já foi rasgada. Uma vez que Cristo foi crucificado, o véu se rasgou de cima e embaixo, para que agora eu e você pudéssemos ter o acesso verdadeiro com Ele. E não há nada que possa nos impedir, nos separar desse amor, porque agora nós fomos justificados por Cristo. Não há nada mais que nos condena, e não há um espírito que traga para nós medo, porque aqueles que estão em Cristo têm vida, paz, justiça e alegria, porque é Ele quem cuida de nós, é Ele que cuida de você. Às vezes a gente pode pensar, Deus não está enxergando a minha situação, mas Deus está. Ele está trabalhando em você, Ele está reconstruindo as bases do seu coração, Ele está reconstruindo os seus princípios. Quantas vezes Deus precisou parar tudo para que a família, que é o princípio inicial, fosse restabelecido? Quantas casas, filhos e pais não se relacionavam mais antes da pandemia? Era aquela correria, os pais terceirizavam o ensino para as escolas, para as atividades, e não tinha uma relação. Agora está tudo online. Os pais estão se relacionando com os filhos, maridos com as esposas, e Deus está trabalhando. Quando Ele quis destruir a humanidade, o Senhor destruiu, mas Ele preservou o que? A família. Quando Cristo veio na terra e morreu por nós, foi para preservar o que? A relação, a intimidade, a aliança. Esse que é o propósito e o objeto que Deus quer fazer na minha e na sua vida. É sobre uma relação. Não é sobre aquilo que a gente tem, não é sobre aquilo que para onde a gente vai, ou sobre aquilo que a gente pode conquistar, mas é sobre uma relação que Ele tem nos chamado. E aqui em Efésios 1:9 fala: agora Deus revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Ou seja, gente, nada acontece sem a vontade de Deus. Vocês não estão aqui por acaso. Vocês não são fruto de um acaso de vocês pararem aqui hoje. O Senhor está reconstruindo o seu coração. O Senhor está reconstruindo a sua casa, o seu trabalho, os seus princípios, porque Ele quer que a família seja o objeto principal de tudo. E eu quero concluir só falando uma frase para vocês. Toda tempestade não é mais para nossa destruição, e sim para nossa reconstrução. Saia com isso em mente. Toda tempestade não é para destruição da sua vida, mas é para reconstrução da sua vida, porque Deus não vai mais destruir a humanidade. Ele tem uma aliança comigo e com você. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu não sei o que você precisa reconstruir na sua vida. Não sei se é o seu casamento, se é o relacionamento com seus pais, se é o relacionamento com seus filhos. Não sei se é o seu propósito do seu trabalho, ou se você às vezes tem uma crise sem entender aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa. Por muito tempo eu não sabia o propósito que Deus tinha para minha vida. Mas eu não sabia porque eu não gastava tempo com Deus suficiente para entender aquilo que Ele tinha para mim. E eu quebrei muito a cara. Vou falar para vocês, irmãos, eu já sofri bastante. Mas por não entender que não é sobre aquilo que eu faço, mas sobre aquilo que Ele quer fazer na minha vida. E aí eu aprendi a descansar. Nem tudo é mar de rosas. Mas eu posso falar para vocês, vale a pena. Há esperança
Há um Deus que nos ama. Há um Deus que quer curar as nossas feridas. Há um Deus que quer restaurar a nossa casa. E não há impossível. Se tiver 1% de chance para restaurar um casamento, é 1% de chance que Deus pode fazer tudo novo. Porque não é sobre aquilo que a gente pode fazer, mas é sobre a quem a gente deposita a nossa confiança. E a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Ele é quem cuida de nós. Ele é o nosso Pai. É Ele quem a gente chama Abba Pai. É Ele quem a gente clama Paizinho querido. E é Ele que tem o prazer em dar para os filhos aquilo que tem no coração deles. Ele tem prazer em realizar os nossos sonhos, gente. Se ainda não aconteceu algo que você deseja, porque ainda não há o tempo, porque Deus está reconstruindo primeiro em você. Ele está abalando todas as estruturas para que fique apenas o que é inabalável nas nossas vidas. Porque aí pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir pandemia, que nada vai nos abalar, nada vai nos tirar do propósito de Deus. Amém?